E a gente fala de entrevista exclusiva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que houve aqui para a coluna do Paulo Capelli, do Metrópolis. E o ministro Gilmar Mendes falou, sim, sobre a suposta minuta do golpe, plano do golpe, que tem indiciamento aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro afasta a principal tese de Bolsonaro no inquérito do golpe. Vamos ver aqui o que disse o ministro a Paulo Capelli e Manu Alcântara. O ministro decano do STF refutou a principal tese de Jair Bolsonaro para se livrar aí da acusação de ter participado dessa tese golpista que previa, inclusive, a morte do presidente eleito Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, essa ideia de Jair Bolsonaro de que planejar um golpe, planejar um crime não gera consequência, não gera culpa, não deve ser condenado por isso, é falsa, é mentirosa. De acordo com o ministro, a ideia de criar esse crime, a ideia de planejar, de pagar, de enviar dinheiro e até mesmo do envolvimento dos kids pretos é mais do que prova de que houve aí um planejamento forte de que haveria mesmo um crime, e isso já é sim motivo para penalizar os envolvidos no caso, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 36 nomes. Bom, o ministro diz ainda que quando há dinheiro entregue para kids pretos, se isso ocorreu de fato, se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem presas ou eliminadas, se houve documentos dos atos e se as pessoas que estavam nos prédios acompanhando tem bastante concretude nessas medidas. O ministro completa aí dizendo que tem prova suficiente para que esse caso seja indiciado, seja investigado. Bom, o ministro disse ainda que é um relatório com mais de 800 páginas e que tem muitos atos concretos. Quando se trata, por exemplo, de falar do assassinato do presidente, do vice e do ministro do STF, são coisas de extrema gravidade. Ele diz ainda que essa investigação é bastante consistente e que acha documentos impressos em impressoras do Palácio do Planalto, que existem, né? Esses documentos que foram encontrados nas impressoras do Palácio do Planalto, comunicações entre pessoas, envolvimento dessas pessoas que tinham, inclusive, cargos públicos, ou seja, é tudo muito sério. A gente vai aqui embaixo para mostrar para vocês a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que argumenta que criar um plano golpista, criar essa estratégia de golpe, não é crime. Após a operação da Polícia Federal, a Operação Contra Golpe, que foi deflagrada no dia 19 de novembro, o Flávio Bolsonaro, que é senador e filho do ex-presidente, disse que por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. Então, Gilmar Mendes está aí rebatendo essa tese aí da família Bolsonaro. A produção está me dizendo que tem VT, então roda o VT aí pra gente, produção. Planejar um crime, mas não cometê-lo, não executá-lo, é um crime? A questão aqui, isso tem sido sempre objeto de discussão, normalmente quando a gente escreve sobre atentar contra o Estado de Direito ou contra o Estado Democrático, nós estamos pensando sempre no modelo tentado, planejado e tentado. O planejar aqui... Porque a sua pergunta traz essa implicitude, a ideia de que, em princípio, atos preparatórios nada tem a ver com a eventual prática de crime. Só que nesses casos de crimes contra o Estado de Direito, crime contra a própria democracia, normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. A própria preparação do ato, nesses casos de democracia, configuram... Exatamente. Até porque se o crime não é tentado, mas é bem sucedido, ele se complementa, na verdade, nós não vamos ter mais o Estado de Direito, aquela situação que era ilícita passa a ser lícita, né? Nós vamos ter uma nova ordem. Então é preciso entender isto nesse contexto. E as coisas foram muito além de de atos puramente preparatórios, como se fossem atos cerebrinos, né? A gente pode pensar, sei lá, assim, poxa, que vontade de dar um tiro em alguém, né? Fiquei no livre
pensar. Mas não era disso que se cuidava. Quando a gente tem dinheiro entregue para quilos pretos. Se isto ocorreu de fato. Se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem presas ou eliminadas. Você tem um documento, né, ali de... Documentos e atos. Né? As pessoas estavam nos prédios acompanhando. Em suma, nós temos bastante concretude, né, nessas medidas. Não é? Por que não realizou? Porque desistiram? Porque foram aconselhados? Mas tudo isso é extremamente grave e será devidamente examinado.